poucos hospitais e com infraestrutura precária. Faltam médicos, enfermeiros, remédios, aparelhos para exames, equipamentos cirúrgicos e até material básico de higiene. Esse é o retrato da saúde pública em Juazeiro do Norte, região no interior do Ceará. Para mudar essa realidade, o MPF no estado promoveu uma audiência pública para colocar em debate as dificuldades enfrentadas por pacientes que dependem de atendimento médico pelo SUS, o Sistema Único de Saúde. Veja na reportagem. Em Juazeiro do Norte, maior cidade da região metropolitana do Cariri, interior do Ceará, a situação da saúde pública é de extrema precariedade. O município tem 4 hospitais públicos e uma rede de atendimento básico que deixa a desejar. Os usuários do Sistema Único de Saúde reclamam do descaso dos gestores públicos. A secretária deixou bem claro pra gente, foi que ela disse, não, quando você vir pro médico, você esquece tudo em casa, você esqueça trabalho, você esqueça tudo. Eu saio lá às 6h30, chego aqui umas 7h30 para 8 horas. Mais de 1 hora de caminhada. Com a criança doente no braço. E quando chega aqui... Um médico não veio. A maioria das denúncias investigadas pelo MPF é relacionada ao atendimento básico de saúde do município. Problemas como condição insalubre de trabalho, precariedade na infraestrutura, nos hospitais e postos de saúde, falta de medicamentos e insumos. Neste PSF, no bairro Limoeiro, por exemplo, o atendimento odontológico foi interrompido por falta de luvas descartáveis. Falta um pouco luva para alguns profissionais atenderem, falta um pouco de material para se realizar a prevenção ginecológica dos pacientes, às vezes falta um pouco de receituário, falta papel para prontuário do paciente e toda essa falta de insumo acaba atrapalhando realmente um pouco o nosso trabalho. Eu sinto pena porque a população é quem mais sofre, né? Porque nem tem o atendimento adequado e quando sai do consultório não tem a medicação para receber. O setor de pediatria do Hospital e Maternidade São Lucas foi desativado. O atendimento centralizado no único hospital sobrecarregou o sistema. Ela está se queimando de febre e nada de atender ela. Está com 37,6 de febre, febril, né? Porque eu dou uma medicação a ela e ainda não foi atendida a criança. Para tentar resolver estes e outros problemas, os procuradores da República em Juazeiro do Norte, interior do Ceará, organizaram uma audiência pública que reuniu representantes do Ministério Público, Defensoria Pública do Estado, gestores e profissionais da saúde, membros do Conselho Regional de Medicina, além de lideranças comunitárias. Na pauta de discussões, as dificuldades enfrentadas por quem depende do SUS, Sistema Único de Saúde. Nosso objetivo principal é identificar todos os problemas que vêm ocorrendo nos mais diversos segmentos da saúde pública de Juazeiro, desde a falta de material e de profissionais no posto de saúde mais distante do centro, lá na zona rural, como nos hospitais de alta complexidade. A crise na saúde no Brasil ela é sistemática e recorrente. Você enfrenta um problema, você atende um cidadão que estava atrás de resolver um problema pessoal ou uma coletividade que está sendo atingida por uma situação, mas isso no dia seguinte tem outra coletividade, tem outras pessoas precisando, porque o sistema não está funcionando. Luciana é agente de saúde. Ela conhece com propriedade as principais reclamações da população e as deficiências do sistema. Pacientes que têm procedimentos que nós sabemos que tem deles que têm 1 ano ou mais de 1 ano esperando, tanto os exames laboratoriais quanto a questão das consultas especializadas, eles não são atendidos. A representante da Secretaria Municipal de Saúde reconhece a precariedade do serviço. Isso vem se arrastando já há algum tempo e nós, diante desse momento hoje, vamos refletir e ver como é que vamos agir de agora por diante. Com base na audiência pública, o Ministério Público Federal vai instaurar procedimento administrativo para apurar a situação de atendimento dos hospitais São Lucas e Tasso Gereissati em Juazeiro do Norte. Também será recomendado à Secretaria Municipal de Saúde que adeque o Hospital Tasso Gereissati, o Hospital São Lucas e o Hospital Maria Amélia às regras sanitárias. O MPF ainda vai estabelecer, junto ao município, medidas prioritárias a serem tomadas para a resolução de problemas observados nos postos de saúde da região.
Segundo a Procuradora da República, que presidiu os debates, é importante estabelecer um diálogo com a sociedade. A gente teve a oportunidade de ouvir alguns usuários do SUS, os profissionais da área da saúde, e concluímos que precisamos evitar esforços em fortalecer nossa atenção básica. O município realmente está muito carente nessa área. Os postos de saúde sofrem deficiências estruturais, falta de material, e os médicos sentem uma angústia quando trabalham de uma forma muito precária. A preocupação do Ministério Público Federal em São Paulo é com o tratamento que o Brasil dá aos estrangeiros. Para discutir e analisar o assunto, o MPF reuniu representantes do governo, sociedade civil e órgãos de apoio. O objetivo foi avaliar os pontos críticos no recebimento dos estrangeiros pelo governo brasileiro e coletar dados que vão servir de base para a criação de uma lei específica para regulamentar os direitos dessa população. Eles estão espalhados pelos 4 cantos do país. Gente de todas as raças e nacionalidades que vem para o Brasil em busca de uma vida melhor. A maior parte costuma desembarcar em São Paulo, onde as oportunidades são maiores. William veio da Bolívia e diz que não tem do que reclamar. Na capital paulista, ele e a mulher encontraram trabalho, criaram raízes e filhos. Meus filhos também já estão formados, tudo assim, então meus filhos não querem ir embora, aí já a gente quer permanecer mesmo. Mas isso não significa que no Brasil os estrangeiros estão livres de problemas. Além da dificuldade para se adaptar, muitas vezes enfrentam preconceito e violência. Tem vezes que em minha casa já vejo Polícia Federal falso, que entraram na minha casa 10 horas da manhã bem armados, falaram que era da Polícia Federal, incluso com a blusa de Polícia Federal chegaram, né? Falso. Falso. Aí eles começaram a bater, eu falei, cadê como chama que eu tenho aqui o permisso que eu exigi para eles. Eles não escutaram, só me bateram. Para entender melhor a situação dos migrantes, governo, entidades e órgãos de apoio e proteção ao estrangeiro resolveram atuar em conjunto. Em São Paulo, o Ministério Público Federal organizou uma audiência pública para discutir os pontos críticos do tratamento oferecido a essa população. Sindicatos, ONGs, pastorais e as defensorias públicas do Estado e União compareceram para ouvir, sugerir e reivindicar. Em pauta, temas como deportação, repatriação, asilo, prisão e assistência ao refugiado. Nós temos réus que são estrangeiros. Esta procuradora regional alertou os participantes sobre a falta de uma lei específica para os estrangeiros que se encontram presos no país. A legislação brasileira prevê a progressão de regime, livramento condicional e penas alternativas para determinados crimes. Então, para a questão da igualdade, os estrangeiros também têm que ter direito a esses benefícios, porque esses benefícios não podem ser negados aos estrangeiros só porque são estrangeiros. No Brasil, existem cerca de 100 mil estrangeiros em situação irregular. Um grupo muito grande, mas sem representação legal no Conselho Nacional de Imigração, órgão responsável pela emissão de vistos de entrada no país. Nós, os estrangeiros, não temos um representante dentro dessa instituição que possa ser uma espécie de advogado de nós perante a esse conselho, né? E que possa, de uma outra forma, fazer ver as nossas necessidades, os nossos sofrimentos, os nossos direitos, né? E por que não falar também os nossos deveres, perante a sociedade brasileira e também para conseguir a nossa regularização aqui no Brasil. A situação dos refugiados também não é satisfatória. O número é grande e cresce de forma acentuada todo ano. A maior parte vem de países da América Latina, Oriente Médio, África e Leste Europeu. Geralmente chegam ao Brasil fugindo de guerras, perseguição política ou religiosa e preconceito de ordem sexual. Percebemos que não existe uma política adequada para a recepção dessas pessoas. Esse tema não é visto como uma prioridade do governo, então é isso que nós gostaríamos, que fosse visto como uma prioridade, que tivesse uma estrutura antes que se tornasse um caos e antes que essas pessoas novamente tivessem os seus direitos violados pela falta de estrutura aqui no Brasil. Tudo o que foi discutido na audiência segue agora para a análise de uma comissão especial de juristas designada pelo Ministério da Justiça. Os dados servirão de base para elaborar uma nova legislação sobre os direitos dos cidadãos estrangeiros no país.
Para os especialistas no assunto, a lei em vigor é muito antiga e não atende de forma plena às necessidades de quem adota o Brasil como segunda pátria. A atual legislação ela data de 1980, ela foi sancionada em 1980, mas ela até se refere a um período histórico anterior. Ela repete disposições de décadas anteriores e foi feita inteiramente durante períodos autoritários da vida social e política brasileira. O projeto, que vai alterar o Estatuto do Estrangeiro, deve sair em breve. Alguns estrangeiros são muito bem recebidos e outros, por outro lado, são discriminados. Então acho que existe essa característica no Brasil e também existe a característica dependendo da situação que ele se encontra e do país de origem. Então acho que todos esses aspectos surgiram durante a audiência pública, inclusive no que diz respeito a reconhecimento de diplomas, a situação dos estudantes estrangeiros. Então todos esses aspectos trazem uma situação diferenciada de um estrangeiro para outro. Então não dá para generalizar. Agora, acho que é importante que esses casos sejam enfrentados não só pela comissão que está encarregada de elaborar a nova legislação, mas também pelos órgãos constituídos. Porque muitos dos problemas aqui narrados já são objeto do descumprimento da legislação atualmente em vigor. A seguir, em Goiás, o Ministério Público Federal organiza audiência pública para estudar maneiras de legalizar a produção de remédios caseiros à base de plantas do Cerrado por comunidade quilombola. A gente volta já já.